Café com Previdência é feito especialmente para você, ouvinte e telespectador aqui do programa e também nosso seguidor das redes sociais. É por isso que a partir de agora o WhatsApp tá liberado. 32220001, 32220001 é o telefone que você pode encaminhar a sua pergunta, a sua dúvida, porque o quadro Café com Previdência vai trazer a dica e orientação adequada para você. Quem está comigo hoje, ao vivo aqui nos estúdios da Minas FM, é o André Rodrigues, né? E não podia ser diferente. Além de responder aí as dúvidas dos ouvintes e dos telespectadores, ele vai falar sobre a situação da revisão da vida toda, né? Nós tivemos aí uma reviravolta na semana passada, né? Se eu não me engano, na semana passada, que acabou aí mudando o entendimento em relação à situação deste benefício, né? Mas quem vai explicar tudo pra gente agora é o André, que tá ao vivo comigo aqui nos estúdios da Minas FM. Bom dia, viu, André? Seja bem-vindo. Muito bom dia, Flaviano, todos os ouvintes, telespectadores, o Ian. Flaviano, como você adiantou aí, esse compromisso que a gente tem com os aposentados aí de levar a informação, infelizmente hoje a notícia não é boa. Na última quinta-feira, o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele aplicou um entendimento contrário à revisão da vida toda. Primeiro, rapidamente, é importante a gente explicar o que é essa revisão da vida toda. Como o nome diz, ela é uma revisão para que entre no cálculo da aposentadoria todas as contribuições, e não somente a partir de julho de 94, que é o que determina a legislação. Então, para várias pessoas, geraria um aumento grande no valor do benefício no momento que incluía essas contribuições. Mas o que o Supremo fez, Flaviano? Num julgamento totalmente político, porque o que acontece? A revisão da vida toda já tinha sido aprovada no ano passado. Então, o Supremo, numa manobra política, ressuscitou um outro processo que discutia uma questão parecida, que estava parada há 24 anos, e para que os novos ministros pudessem votar, porque no julgamento anterior prevaleciam os votos dos ministros que aposentaram. Para que os novos ministros pudessem votar, eles fizeram essa manobra, pegaram um processo parecido e os votos foram 7-4 no sentido de não ter direito à revisão da vida toda. Então, hoje, na verdade, está em pauta o processo que é o que tinha sido julgado favorável, mas eles unicamente vão aplicar o entendimento que foi feito semana passada. Então, é lamentável, é uma revisão que faria justiça aos aposentados, que juridicamente é totalmente... tem direito, os aposentados teriam direito a essa revisão, mas infelizmente no julgamento político foi negado esse direito aí aos aposentados. Esse é um ponto importante, né, André? Apesar do projeto original da revisão da vida toda ainda ser avaliado, né, pelo Supremo, né, o entendimento anterior, né, já se aplica a essa nova votação. Então, é quase impossível, né, ter uma mudança em relação à questão desse benefício. Exato, praticamente impossível. Eles vão simplesmente ratificar hoje, aplicar o entendimento de semana passada, negando direito à revisão da vida toda. Aí muita gente me pergunta, tem algum recurso? Não, porque o Supremo é a última instância. Então não vejo possibilidade de mudar esse entendimento, infelizmente. Essa é a participação do André, né? Sempre trazendo informação importante aqui pro ouvinte, pro telespectador. Infelizmente hoje trazendo essa notícia, né? Que é ruim para quem estava nessa expectativa de ter uma revisão em torno aí do benefício, né? Avaliando esse direito, né? Por causa aí das contribuições. Todas as informações, né, ficam sempre disponíveis para você lá no portal sistemampa.com.br. Mas dando sequência aqui no quadro Café com Previdência, o André também está aqui para trazer dicas e orientações para você que busca o benefício, né, através aí do seu direito. Vamos começar então a responder aí as dúvidas dos ouvintes e também dos telespectadores. O WhatsApp está na tela, ele está liberado para você, 3222-0001, 3222-0001. É o telefone que você pode encaminhar a sua dúvida e a sua pergunta. Eu já tenho até uma dúvida aqui, ela está dizendo... André, que o marido tem 35 anos de contribuição e 58 anos de idade. Ele entrou com o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição e teve o pedido negado pela Previdência. Aí ele entrou com um recurso
porque disse que não foi computado o período de periculosidade, nem o período urbano. Agora está em análise, né? Ela falou que entrou com o recurso dia 30 de janeiro, e ela quer saber se demora muito essa análise. Infelizmente está demorando, Flaviano. No caso aí, como ele disse, 35 anos e a idade que ele tem, pelas novas regras ele não teria direito. Mas como falou que não foi computado o tempo de insalubridade, ele pode ter um acréscimo de tempo que possa vir a fazer com que ele tenha direito ao benefício. Agora, a questão dos recursos realmente está demorando bastante. Eu tenho casos no escritório de processos que aguardam julgamento há 3, 4 anos. Então, talvez o interessante, não sei se está assistido por um advogado, seria procurar um profissional para, por meio, existe um mandato de segurança, existem medidas jurídicas que podem fazer com que acelere o julgamento desse recurso. Eu tenho outra dúvida, é a dúvida da Margarete. Muito obrigado, viu, Margarete, pela participação. Ela está dizendo aqui, né, e é até interessante, né, André, porque a gente já falou tantas vezes aqui sobre a questão do planejamento previdenciário, né? Ela está dizendo que tem 62 anos, mas nunca contribuiu com a Previdência, né? Se tem como começar a contribuir ainda, né? E com qual idade irá se aposentar? Bom, no caso ela já tem a idade mínima, mas ela não tem a carência que seria de 15 anos, né? Então o que você falou é a falta da educação previdenciária, porque se ela tivesse contribuído, ela já poderia se aposentar hoje, né? Mas ela nunca é tarde, né? Ela pode sim se aposentar, só que como ela está com 62, ela vai ter que pagar no mínimo 15 anos em dia, aí aos 77, no caso, ela alcançaria o direito ao benefício pelas regras atuais. Olha o impacto, gente. 62 anos, começando a pagar agora, vai ter que aguardar até os 77 anos. É por isso que a gente sempre fala aqui da questão do planejamento previdenciário, né? É importante as pessoas, né, sempre se atentarem quanto a isso, né, André? Porque é uma forma de você resguardar esse benefício num período em que você necessita dele, né? Exatamente, Flaviano. E as pessoas pensam muito, aposentadoria, estou muito jovem para pensar nisso, vou deixar para quando eu tiver mais velho. Mas o interessante é que quanto mais cedo você se planejar, melhor. Porque igual no caso dela, quando chegar a idade, você já pode estar próximo ou até já ter direito ao benefício, né? E o que eu sempre falo também, não vamos pensar só em aposentadoria. Existem outros benefícios também que a Previdência dá direito que a pessoa precisa estar contribuindo para ter direito. O auxílio-doença é uma dessas situações extremamente importantes. Exatamente, qualquer um de nós está sujeito aí, principalmente em épocas de pandemia, de dengue, né, ficar incapacitado para o trabalho, e se você não está contribuindo, você fica descoberto. Eu tenho aqui outra dúvida, né? É a dúvida aí do nosso telespectador, o Anderson. Muito obrigado, viu, Anderson? Ele quer saber o seguinte, André, quando a pessoa está registrada na carteira com PCD, né, há 22 anos, ela já pode fazer o requerimento da aposentadoria? Bom, aí vai depender, tem que ver a idade dele, né, e o tempo de contribuição, porque ele está informando que está como PCD, pessoa com deficiência. Então, 22 anos, mas pode ser que ele tenha trabalhado um período anterior sem ser como PCD. Então, teria que fazer o cálculo para ver se ele preenche os requisitos. Porque, por exemplo, se ele for enquadrado no grau grave de deficiência, ele precisa de 25 anos de contribuição. Se for moderado, ele precisa 29. Se for leve, precisa 33. Então, tem uma variação do grau da deficiência. Então, interessante seria ele procurar um profissional, avaliar, fazer o cálculo, para ver se ele já pode dar entrada ou não no benefício. É uma aposentadoria importante que muita gente desconhece, que dá direito à aposentadoria com um tempo menor de contribuição. Vamos a mais uma dúvida, Ian? Trabalho fichado em uma empresa aqui da cidade. Tenho problema de audição nos 2 ouvidos. Já tenho mais de 25 anos de contribuição do INSS e tenho 46 anos de idade. Existe alguma possibilidade de algum tipo de aposentadoria por isso? Muito obrigado, bom dia. É o mesmo caso, parecido com a pergunta anterior. Trata-se do benefício do PCD, pessoa com deficiência. Então ele vai ter que avaliar qual a data de início dessa deficiência dele. Porque para aposentar nesse tipo de aposentadoria, Flaviana, a pessoa precisa ter no mínimo 15 anos trabalhados com deficiência.
tendo essa carência, aí é aquela questão que eu falei anteriormente de avaliar o grau da deficiência. Então, quando você entra com esse pedido junto ao INSS, é designada uma perícia que vai definir se a deficiência é no grau leve, moderado ou grave. Quanto maior o grau da deficiência, menor a exigência do tempo de contribuição. E você já falou, o Farlantes também já falou outras vezes, que essa aposentadoria especial é uma das mais difíceis, né, André? O que a Previdência sempre impõe, né, mais restrições e exigências, né? Isso. O importante é a pessoa, nesse caso principalmente, estar acompanhada de um profissional especialista para fazer a instrução correta do pedido. O que é essa instrução? Não adianta a pessoa entrar de qualquer maneira, sem juntar a documentação. O que é a documentação? Bons laudos e relatórios médicos, de preferência de médicos especialistas da deficiência que a pessoa tem, para que possa fazer a prova junto ao INSS. Então isso é muito importante e aumenta muito a chance do segurado ter acesso ao benefício. Vamos a mais uma dúvida? Bom dia, eu tenho 35 anos de contribuição e completo 62 de idade, agora dia 21 de abril. Eu tenho direito à aposentadoria? Pelas novas regras, não, porque antes da reforma existia aposentadoria unicamente por tempo. Então, com 35, independentemente da idade, a pessoa se aposentava, no caso o homem, né? No caso dele, ele tem 35 e 62, mas a idade mínima foi elevada para 65. Então, pode ser que ele se aposente antes de 65, mas aí vai ter que fazer o cálculo para ver a questão do pedágio, soma de pontos, para ver se ele já consegue se aposentar ou não. Então, oriento sempre procurar um especialista, porque a gente não consegue, assim, nessas questões de cálculo, dar uma resposta exata sem ter acesso aos dados do segurado, ao histórico de contribuição e fazer o cálculo mesmo, matemático, para dar a resposta precisa para esse segurado. Essa regra de transição ela é muito complexa, né, André? Então você tem que ter acesso a todos os números para fazer o cálculo correto, né? Exato, e não é uma, né, Flaviano? São 4 regras de transição. Então tem que fazer o cálculo com o auxílio de um programa de cálculos que é direcionado ao direito previdenciário mesmo, foi elaborado para isso, para ver se a pessoa enquadra numa regra de transição e se enquadra dentre as 4, qual que é a melhor para ela. Eu tenho outra dúvida aqui de um ouvinte, também na área de aposentadoria especial. Ele está dizendo que entrou com o pedido dessa aposentadoria, teve que recorrer. Ele está dizendo que já fazem 5 anos, né, que ele está esperando. Ele falou que o tempo dele era todo insalubre, né? E ele entrou com o pedido antes da reforma previdenciária. Aí ele quer saber se é normal demorar isso tudo, né? Infelizmente, não deveria ser, mas de uns 4, 5 anos para cá está sendo normal. Então, como ele entrou antes da reforma, caso ele realmente tenha direito, é o direito adquirido. Vai aplicar as regras anteriores à reforma. Agora, esse tempo aí realmente já ultrapassou o razoável, né? Então, o que dá para fazer é, com auxílio de um profissional, entrar com um mandado de segurança para que o INSS seja obrigado a dar uma resposta a esse recurso. Porque senão vai ficar uma coisa aí por prazo indeterminado. Ele vai ficar esperando, sabe-se lá por quantos anos, essa resposta do INSS. Ou seja, acionar a justiça para a justiça exigir uma resposta. Exato. Chega a ser um absurdo, né, André? É um absurdo, porque a justiça que já é abarrotada de processo é o efeito dominó. Como o INSS está demorando muito na análise, está tendo uma enxurrada de mandato de segurança e de processo, justamente questionando esse excesso de prazo. Eu tenho aqui mais uma dúvida, né? Ele está perguntando se já foi votado, né, a equiparação do aumento de salário mínimo dos aposentados com o salário mínimo, né? Acho que ainda não, né, André? Acredito que ele deve estar se falando a questão do aumento, para que seja o mesmo Igual, aumento né? de quem ganha acima do mínimo para quem ganha o mínimo. Porque, por exemplo, sempre aumenta um pouco mais o salário mínimo. Então vai tendo uma defasagem, né? Não foi votado, não. Existe esse projeto de lei que há anos tramita, né, no Congresso Nacional, mas ainda não tem previsão de votação, não. Aí depende de política, a gente tem que aguardar, né? O momento propício, né? Como estamos em um ano de eleição municipal, né? São projetos que dificilmente são votados em períodos assim, né? A gente vai aqui para outra dúvida. Ele está dizendo que
foi registrado em várias empresas. Depois ele pagou a Previdência de forma autônoma. Depois ele passou a pagar o MEI, né? Já tem 7 anos que ele paga o MEI. Aí ele quer saber o seguinte, né? Se deve continuar pagando autônomo ou continua pagando esse valor reduzido do MEI. Bom, o MEI a gente sempre faz um alerta. Ele vai dar direito à aposentadoria, mas vinculado ao salário mínimo e com o cumprimento da idade mínima, que para o homem é 65. Então, tem que ser avaliado, porque talvez ele teria direito a uma aposentadoria anterior, na regra de transição. Mas como ele está pagando o MEI, aí ele tem que aguardar a idade mínima. Então, para dar essa resposta para ele, é o mesmo caso da pergunta que fala do cálculo, né? Não tem como falar se é vantajoso sem avaliar o histórico dele. Porque se o tempo de contribuição dele não for muito alto, de qualquer forma ele vai ter que aguardar a idade mínima. Então, ele pode continuar pagando no MEI. Agora, se ele já tem um tempo que possibilite uma aposentadoria antes dos 65, não é vantajoso que ele continue pagando no MEI. E ele tem que olhar essa contribuição por empresa, porque às vezes ele poderia estar pagando uma contribuição interessante, né, André? Num valor maior também. Tem que ser feito o cálculo da média, né? Porque ele está pagando o MEI dá direito, mas no salário mínimo. Se ele tem uma média de salário maior, ele vai ter prejuízo. Então é interessante que ele busque um profissional para que faça a avaliação. Vamos à última pergunta de hoje. Ele está dizendo que tem 38 anos de contribuição e 53 anos de idade, né? É o Carlos. Muito obrigado, viu, Carlos? No caso dele, acho que tem que aguardar a idade, né, André? Pode ser que ele entre no pedágio, porque com 38 de contribuição, pode ser que ele já preencha o pedágio de 50%, porque aí a gente vai ter que ver o tempo que ele tinha em 2019, que é quando foi aprovada a reforma, e com 38 ele já está ultrapassando em 3 o tempo de 35 que era exigido antes. Então pode ser que ele já preencha o pedágio de 50% e já possa se aposentar. Aí você falou bem a questão da idade, ele vai ter uma redução. Nessa regra vai aplicar o fator previdenciário, mas mesmo assim pode ser que seja interessante para ele. Tem que ser avaliado e ser feito o cálculo. Essa é a participação do André ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis. É o quadro Café com Previdência, trazendo sempre dicas e orientações e esclarecimentos para os ouvintes e telespectadores do programa. Muito obrigado a todos pela participação, né, que ajudam e contribuem com o programa na realização do quadro. Muito obrigado, André, mais uma vez pela presença. Eu que agradeço, Flaviano, a você, ao Ian, e muito obrigado a todos os ouvintes e telespectadores que acompanham assiduamente aí o nosso quadro. Um abraço a todos. E eu reforço aqui que a participação do André fica disponível na íntegra lá no portal sistemampa.com.br, porque serve de orientação também para outras pessoas. Inclusive, a gente vai deixar em destaque para você essa informação sobre a situação da revisão da vida toda, né? Já que tem muita gente aí querendo acesso a essa informação para poder trazer aí todas as suas dúvidas e eliminar aí todas as pendências em relação a este benefício. É só